Tudo bem com vocês? Vocês conseguiram o texto de O som está ruim. O som está ruim. artificial? Peraí. Tá dando eco aí para vocês também? Tá ruim aqui, ó. Não, tá dando eco, né? Tá tendo um pouco de eco mesmo aqui. Tá. Gente, me digam se me escutam, se tá com eco. Melhorou, professora, melhorou. Tem algum microfone aberto? Se tiver, talvez dê eco. Agora vamos testar. Tá melhor? Escutam bem? Tem um ambulante passando aí no telefone. Melhorou. Ah, então. Melhorou. Ah, que bom. Bora lá. Então, gente, boa tarde. Hoje a gente vai começar nossa aula, né? Aqui do Prof. Letras, prática de produção de texto. E na última aula, eu deixei com vocês um texto do Chartier. Vocês conseguiram ler o texto, parte do texto? O que acharam? Acharam difícil? Como foi? Eu achei difícil, professora. Difícil, Isabel? Eu li, professora, mas achei difícil, ó. O mais difícil foi o quê? A Eita. linguagem? O que foi? O jeito que ele falou? Professora, desculpa, só uma dúvida. A senhora deixou o nome, né? Mas não colocou o arquivo, não, né? Lá no grupo? Não, o arquivo Eu estava no olhei, grupo. Um colega tinha compartilhado. É que você entrou depois do grupo, tá, Emerson. então eu perdi essa. Perdi. Por Eu favor, até gente. perguntei para uma colega e fui absolutamente ignorado se era o texto que a senhora havia postado. Então, essa passou batido, infelizmente. Mas eu vou Pera procurar aí, esse texto agora. Emerson, eu resolvo isso já. Vou compartilhar de novo os textos que teve um colega que colocou no grupo. Só um pouquinho. Você entrou um pouquinho depois no grupo. Ele compartilhou alguns textos que a gente vai usar, que eu mandei no plano de ensino para vocês. Eu vou mandar o plano de ensino de novo e os textos que estão no grupo já. E quem entrou depois tem acesso. Então, um minutinho. Mas, Isabel, me conta. Você achou o que é difícil? O tema, o jeito que ele escreveu? O que você achou? Me conta. É o jeito, né, professora? Dá aquela mistura, assim, e aí a cabeça dá um nó. Foi. É normal, Isabel. É um novo gênero. O Chartier ele é um escritor francês. A gente trabalhou com uma tradução mesmo, mas vai dar certo. A gente vai conversar um pouquinho, acho que vai melhorar. Depois da aula de novo, a minha sugestão é que você leia novamente o texto, ver se me entender um pouco mais. É um gênero diferente, um tema que você não estava acostumado a ler. Então, porque toda a pesquisa do Chartier, ele é feita sobre a memória, a história e a escrita. Ele fala disso na pesquisa dele. Alguém mais leu o livro? Tem alguma impressão sobre o texto antes da gente começar a aula? Sim, professor, eu li. O que você achou, Sidney? No início, eu achei a linguagem bem complicada, porque é uma linguagem, igual você falou, diferente da que a gente está acostumado, né? É uma linguagem bem acadêmica, né? E eu li uma vez, aí eu tornei a ler novamente, né, para me entender. É assim, mas, de modo geral, eu consegui entender que ele faz uma análise, né? Ele faz uma comparação entre a história e a literatura, e o que há de comum entre elas, né? Essa é a ligação que há entre a história e a literatura. E ele diz no início que a questão da memória, né? Que essa memória, às vezes, é deixada de lado pelos historiadores, não leva em conta essa questão da memória popular, né?
E em relação aos documentos históricos, eles dão mais valor aos documentos históricos do que a memória popular. E a literatura, ela vem justamente para isso, que ela é um registro da memória popular, né? E até inclusive cita Shakespeare, né, nas suas obras, que Shakespeare aborda, né, na questão dos reis lá da Inglaterra. Ele aborda o que os reis pensavam, as pessoas pensavam da época. Inclusive, já tinha lido um livro do Shakespeare, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, aquele Romeu e Julieta. E aí ele fala justamente isso, né? O que se passava na época, no século lá, né? Se não me engano, no século XVIII. Não sei, não lembro Perfeito, mais ou Sidney. menos. E Ele aí ele faz faz essa paralelo ligação, mesmo. esse paralelo. E, por último, ele aponta essa questão da linguagem tecnológica, né? Que é o nosso mundo atual, apesar de ser feito em 2006, essa abordagem, ele ainda consegue apontar algumas coisas que nós estamos vivendo atualmente, né? Sobre essa questão do texto virtual, ele ser tão amplo, tão abrangente, que às vezes nós não sabemos o que é realmente importante, porque a história no livro está ali, tudo ali no livro que um autor pesquisou, um autor consagrado, né? Tudo ali. E a questão da tecnologia, do texto virtual, do hipertexto, ele é imenso, e às vezes várias pessoas fazem aquele mesmo texto, e às vezes não tem aquela questão, será que realmente isso aqui é verdadeiro, ou, né, tem algo inventado aqui? Então, isso é importante. Mas ele também aponta que o texto, que o hipertexto é importante porque o leitor ele pode ir lá no hipertexto e ler o documento original, né? Que eu posso simplesmente pegar um documento aqui e ler um documento lá da Revolução Francesa, aqui na minha casa, no Pacajá, tão distante dos grandes centros. Não precisa hoje, não precisa eu ir no museu para poder ver aquela carta de Pero Vaz de Caminha, né? Tá tudo ali no mundo virtual. Por um lado, o virtual é importante para essa questão. E foi isso que eu entendi, assim, do texto, professor. Perfeito, Sidney. Você fez uma boa síntese aí do texto, certinho. Gilmar, fica preocupado não. Vamos lá retomar. Eu compartilhei de novo no grupo o plano de ensino, né? Nosso plano de ensino que eu tinha compartilhado já, compartilhei de novo. A gente está no primeiro tópico do plano. A história, a relação entre cultura oral e cultura escrita. E aí, a partir disso, a gente está no texto do Chartier, a história ou a leitura do tempo. Esse texto foi compartilhado no grupo, mas não tem problema. Se você não tiver lido, a gente acompanha aqui a aula, você tira as dúvidas, depois você lê de novo e você vê como é que fica. Tudo bem, Gilmar? Fica perdido não, tá tudo bem. Sim, professora, eu anotei o livro errado, eu estou lendo o mundo da leitura para... do mundo da leitura para a leitura do mundo da Marisa Lajolo, eu confundi o texto, e olha que eu falei assim, não vou dar conta de ler nem metade do livro para a aula, né? E agora com esse texto complexo que os colegas falando aí, meu Deus. Não, calma. O texto da Marisa é ótimo também. A gente vai usar. É verdade, Ronildo. Vocês estão começando agora no mercado normal. Eu compartilhei com vocês o plano de ensino. E aí, todo final de aula, eu vou colocar o texto. Para ficar mais fácil, então, eu vou repetir o texto no final da aula, para vocês não ficarem em dúvida, tá? De qual texto a gente vai ler, como é que vai ficar. Acho que fica mais didático. E não vai perder a leitura da Marisa, não. Ela é ótima. E a gente vai chegar no texto dela também. Bom, o texto do Chartier, ele não é que ele é um texto complexo, assim, muito difícil. É que, como o Sidney falou, a Isabel falou também, é uma linguagem acadêmica, né? É uma linguagem um pouco mais formal do que a gente está acostumado no dia a dia. E a gente está lendo também uma tradução, não é o texto do Chartier original. O texto original dele é em francês. Então, por enquanto, vocês não conseguem ler esse texto original ainda. Mas a gente consegue trabalhar com a tradução. Está muito boa, né? Gilmar ri, mas daqui a pouco você vai ver, Gilmar. Vai estar lendo em francês, tenho certeza. Não precisa falar em francês, mas você vai ler em francês logo. Então, como é que a gente pensa no Chartier? Primeiro, vocês já tinham ouvido falar do Chartier? Sabem quem ele é, o que ele fez? Nunca? O Chartier é um historiador, tem pesquisa em história, e a dele, grande, forte, é sobre a história da leitura.
Ele é um grande nome no mundo de história do livro e da leitura, o Chartier. Eu tive a oportunidade de conhecer ele uma vez, pessoalmente. Teve um congresso em Maringá, no Paraná. Eu fui para o congresso por causa dele. Comprei o livro, ele autografar. E no dia da fala dele, eu caí de febre. Então, pois é, eu não consegui ver o Chartier pessoalmente. Uma colega levou o livro para mim, ele autografou. Eu tenho um livro com dedicatória para mim, mas estava de cama com febre, não consegui ouvir o professor Chartier falando. E brincadeiras à parte, o que ele trabalha no livro dele? Ele começa a falar de uma crise histórica, né? Ah, você usou na série Chartier? Que ótimo. No TCC, a Célia falou que usou o Chartier. E você fez o que TCC, Ana Célia? Qual foi o seu tema? Boa tarde. Boa tarde. Foi uma história, né? Retomando a história do livro e da leitura. Então, eu fiz uma análise de como surgiram os primeiros livros, né, da humanidade, até chegar no material, né, mais evoluído. Ótimo, a gente vai conversar sobre essa ideia de evolução dos livros também hoje. Obrigada, Ana Célia. E ele é uma excelente fonte, com certeza. E uma questão importante que o Chartier conta, ele fala uma crise da história, né? Uma crise histórica. Como assim uma crise histórica? A gente aprendeu história de um jeito linear, de um jeito de uma data após a outra, tudo organizadinho, né? Primeiro uma coisa. Quando eu estudei, eu aprendi história do Brasil, começando com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. E aí foi seguindo, né? Eu ainda estudei na escola e na universidade, na graduação ainda, que o primeiro texto literário do Brasil era a Carta do Pero Vaz de Caminha, que era uma literatura de informação. A gente aprendeu história assim, literatura assim, pelo menos parte da gente aprendeu assim. Só que o Chartier, ele vai trazendo outras coisas pra gente, falando, olha, tem outro jeito de contar história, tem outro jeito de estudar a história com relatos também, os relatos populares. A história não tem só um ponto de vista, um jeito só de ver. Quando eu penso em história e literatura, eu gosto muito de pensar em foco narrativo. Olha só, na Célia teve a mesma coisa que eu. Não, mas você conseguiu ver, né, na Célia? Pelo menos você viu Chartier em Belém. A questão do foco narrativo. Como é que é foco narrativo? Alguém lembra o que é foco narrativo quando eu falo de literatura? Sim. Quem pode falar para mim o que é foco narrativo? Para a gente ir esquentando assim os motores. O foco narrativo, professora, assim, tem o foco narrativo em primeira pessoa, né? E o foco narrativo em terceira pessoa. Quando você, a intenção da subjetividade ou não, aí você, né, o narrador adota um dos focos. Exatamente. Então, quando eu vou ensinar foco narrativo para os meninos do fundamental, ou até do médio mesmo, o que eu uso? Eu uso a ideia da briga na briga de família, briga de casal. Tem um casal brigando, sei lá, o casal tá brigando, o homem e a mulher. Se eu perguntar por que foi a briga para o homem, ele vai contar uma história. Se eu perguntar por que foi a briga para a mulher, ela vai contar outra história. Se eu perguntar para a criança que estava sentada embaixo da mesa ouvindo, a história é outra. E para a vizinha da casa do lado, é uma outra história. São 4 focos narrativos diferentes, 4 pontos de vista diferentes. E quando o Gilmar fala assim, olha, é terceira pessoa, é primeira pessoa, ele está falando o quê? Que se o narrador está em terceira pessoa, ele é onisciente, e aí conta lá, Gilmar chegou em casa às 7 da manhã, a esposa ficou brava, o narrador não está na história, ele está vendo de fora. Então, quando a gente lê uma história desse tipo, a gente confia que o narrador sabe tudo. A gente vai olhando pelo olho do narrador. Agora, quando a gente vê uma história que o Gilmar fala, me senti cansado, dormi no sofá, parece que a minha esposa não entendeu. Ali o leitor já identifica que é o ponto de vista do Gilmar. Então, talvez seja só a ideia dele. Talvez a minha esposa tenha entendido mesmo ali. Então, quando eu falo de foco narrativo, eu falo de pontos de vista. Sempre. Então, sobre que ponto de vista eu estou vendo essa história? E aí o que o Chartier fala é isso. Sob que ponto de vista a gente conta uma história? Sob que ponto de vista a gente construiu a história universal, a história canônica? Canônica, vocês estão confortáveis com esse termo canônica, com cânone? Alguém pode me ajudar a explicar o que é cânone?
de qualquer espécie. Se eu falo literatura canônica, Bom, professor, eu o que eu quero imagino dizer que com são isso? imagino que sejam aquelas obras consagradas da nossa, vamos falar da literatura brasileira. Machado de Assis e a sua fase romântica, realista, etc. Ali é o cânone da nossa literatura. Eu acredito que seja isso, os textos mais consagrados da literatura, né? Perfeito, a menção é isso. Eu estou falando de uma escolha de alguns textos em detrimento de outros. Então, alguém tem uma escolha e diz que tais textos eram literatura e tais textos não eram literatura, né? Se eu pego, por exemplo, as cantigas de amigo e de amor, que a gente estudou lá no trovadorismo, fala, literatura. Mas se eu pego uma música do Rapa, eu vou falar, não, é literatura. Mas qual a diferença da música do Rapa e das cantigas que também eram cantadas? Como é que eu sei que uma coisa é literatura e outra coisa não é literatura? Quem escolhe isso? Quando eu estou pensando nessa instituição, nessa questão de quem escolhe o que é literatura, quem não é literatura, eu estou falando de cânone. Então, quem tem o poder de dizer o que deve ser estudado, não deve ser estudado? Na literatura, especificamente, não é formado por uma única pessoa. Tem os críticos literários, tem as editoras. Uma coisa que pesa muito hoje para definir o que é literatura, que não é literatura, é o PNLD, o plano do governo, que vai para dentro da escola. Então, tem os editais, os autores escrevem na forma do edital ali, sob medida, e ali, se for para a escola, é literatura. Se o governo comprar, é literatura. É claro, isso não é novidade, né? Na época do Monteiro Lobato ainda, tem uma história dele que ele estava em São Paulo, tinha acabado de publicar A Menina do Narizinho Arrebitado, estava vendendo bastante, e divulgando nas escolas. Aí o Lobato encontrou o secretário de Educação do Estado de São Paulo. E falou, e aí, fulano, tudo bem? Como é que você tá? Quando que você vai comprar nariz arrebitado? Ele falou, manda entregar lá no meu escritório. Falou brincando com o Lobato. O Lobato mandou 40 mil exemplares lá para a Secretaria de Educação do Estado. Falou o secretário que encomendou. E isso é a história que está lá na biografia dele. Mas o que mostra isso? Já na 1920, 21, quando o livro foi publicado, o Lobato já tinha sacada de que se vender para a escola, vende muito. Então, a literatura circula mais fácil. Os livros que chegam na escola, que chegam no governo, fazem muito sucesso, vendem muito, né? Eu lembro que eu tive aula com uma professora que foi secretária de Educação do Estado. E ela falava, olha, é muito difícil você mexer com o Estado, porque se eu penso em aumentar um ovo na merenda, eu penso em não sei quantos mil ovos, assim. E ela foi falando, isso no livro acontece muito. O governo, as editoras que publicam para a escola, isso circula muito mais fácil, né? Vende muito mais fácil. E pensando na história, a escola é uma instituição importante para definir o cânone da literatura e também os rumos da escola, da história, perdão. Mas como assim? Que história a gente aprende? Que literatura a gente aprende? Tudo isso o Chartier ele vai falando, né? E ele fala que tem uma tensão aí entre as histórias canônicas, o que a gente aprendeu nos livros de história, nos livros clássicos, por exemplo, que o Gilmar falou do Shakespeare, né? Romeu e Julieta, e os relatos marginais. O que são relatos marginais? Quando eu falo de literatura marginal, de relato marginal, o que vocês entendem? Alguém já ouviu disso? Professora, eu já ouvi, já li a Ana Cristina César, né? Eu acho que ela está incluída nessa categoria, né? Tá à margem, né? Eles publicavam as obras dele no mimeógrafo, né? Foi conhecido como a geração mimeógrafo. Não foi, inclusive, não havia livros assim, publicados por editoras, por exemplo. Então, acredito que seja aquela literatura que ficou considerada à margem mesmo, né? Marginalizada. Como no caso, eles não tinham uma reputação também muito ilibada, né? O Paulo Leminski, Ana Cristina César, enfim, aquela galera mais despojada da década de 70, década de 80. Acredito que seja isso. Né? Perfeito, Emerson. São obras e autores que estão à margem do que se diz como literatura canônica, literatura erudita, história. Então, o Chartier ele vai falando disso. E aí ele questiona uma visão que a gente tem, que a gente chama de visão positivista. O que é uma visão positivista? É a ideia de que tudo tem um processo e que vai evoluindo. Por exemplo, quer coisa mais positivista que nossa bandeira nacional?
Está escrito lá, ordem e progresso. Por quê? Porque a gente espera que se tiver ordem, vai ter progresso. Esse é um lema positivista, né? E o Chartier, ele apresenta aí. Vamos ler na página 11 do texto para a gente ver se entende um pouquinho mais aí o que ele está falando. Eu vou compartilhar com vocês aqui e a gente lê juntos. Vendo a linguagem do Chartier, vai vendo se tem alguma palavra que vocês não entendem. Enquanto eu estou compartilhando, eu não estou vendo vocês. Então, se alguém precisar falar alguma coisa, só abrir o áudio e falar, não tem problema nenhum. Página 11. Vamos lá para o finalzinho da página 11, o último parágrafo do texto. Página 12. Aqui. Página 11. Eu vou começar, ó, nesse pedacinho aqui. Aqui. Ao afirmar que o discurso histórico pretende dar um conteúdo verdadeiro, ou seja, que tem verificabilidade, mais sobre a forma de uma narração, obrigavam os historiadores a abandonar a certeza de uma coincidência total entre o passado, tal como foi a explicação histórica que sustenta. Tá, primeiro vamos pensar uma coisa aqui. Ele está falando que o discurso histórico ele tem que ser verdadeiro, tem que ser considerado verdadeiro. O que ele considera como verdadeiro aqui? Que pode ser verificado, né? Que tem uma verificabilidade. Mas, se quando eu coloco isso numa narração, eu coloco algumas amarras para os historiadores, né? Olha, tem que ser começo, meio e fim. Uma coisa tem que ser causa da outra, como eu falei. A linha é positivista, a gente está evoluindo. Então, o que aconteceu antes é mais retrógrado, é mais atrasado do que está acontecendo agora. Isso para falar da verdade. Um parênteses aqui. Para a gente falar em verdade em língua portuguesa, né? O que é verdade em língua portuguesa? Para falar disso, a nossa língua, a palavra verdade, foi construída pelo menos em torno de 3 conceitos: um hebraico, um grego e um latino. A professora Marilena Chauí, num livrinho assim, tranquilo de ler, O Convite à Filosofia, ela fala disso. E ela fala o quê? Qual é o conceito grego de verdade? Esse que ele falou aí, que pode ser verificado. Os fatos podem ser verificados. Qual é o conceito hebraico de verdade, né? A gente é uma sociedade judaico-cristã. Qual é o conceito de verdade? A palavra de Deus, o que Deus disse é verdade. E qual é o conceito do latino de verdade? O que está bem dito, está bem escrito, que as palavras mostram que é verdade. Daí vem o direito romano, né? E para gente, em língua portuguesa, o que é verdade? A mistura desses 3. Então, eu posso verificar, mas está bem conta dessa história? Eu posso... Faz sentido? Tem começo, meio e fim? Nesse ovo tem pelo? Como é que é isso? E quem falou? Foi Deus que falou? Quem falou tem autoridade para falar disso? Então, nosso conceito de verdade em língua portuguesa, no Brasil, é uma mistura de tudo isso. E, às vezes, um pesa mais, outro pesa mais. Olha, eu não vi o que aconteceu, mas se ele falou, com certeza é verdade. Fulano não ia falar mentira. Olha, eu não vi o que aconteceu, mas a história está bem contada, faz sentido, eu conheço esse crânio, ele deve ter feito isso mesmo. Então, a gente avalia isso, que é verdade, por meio disso. E o Chartier fala isso, exatamente. Nesse finalzinho que ele vai lendo, ele fala que os historiadores tiveram que abandonar um pouco essa questão de verificar se é verdade, não é verdade, ou às vezes, para poder construir uma narrativa que faça sentido. Narrativa, eu estou pensando de história, com começo, meio e fim. Até aí, galera, tá tudo bem? Posso seguir? Sim, professor, tudo bem. Bora andar mais um pouquinho com o texto. Vamos lá para a página 14, no finalzinho dele. Que aí a gente vai se acostumando com a linguagem do escritor, do Chartier, e vai discutindo os principais pontos dele. Página 14. Lá no finalzinho. Só lembrando que esse texto eu compartilhei de novo agora há pouco no grupo, tá? Então fiquem tranquilos. Eita, para. Ixi! Foi só. Vamos esperar ele parar. Eita, o computador entrou em greve. Bora de novo.
Aqui, página 14. O finalzinho da página 14. Aqui. O historiador mais atento. Deixa eu achar aqui. Aqui. Ó, tais perspectivas permitiram acalmar as preocupações dos historiadores, cujas certezas ressaltaram extremamente abaladas pela evidência do paradoxo inerente ao seu trabalho, pois, como afirmou Michael Dissetot, não sei como fala bem, a historiografia, ou seja, historiografia é o quê? História e escritura, traz inscrito no seu próprio paradoxo, e quase o oxímoro do relacionamento entre termos antinômicos. Olha quanta palavra bonita aí. O real e o discurso. O que ele está falando até aqui? Que tem o que aconteceu mesmo e o que foi contado que foi o que aconteceu. Esse paradoxo que eu falei para vocês, de verdade e dos fatos bem contados que parecem verdade. Os historiadores trabalham com isso o tempo todo, uma vez que trabalham com narração. Então, reconhecer esse paradoxo leva a pensar oposições formuladas demasiadamente bruscas entre a história como discurso e a história como saber. O que ele está falando aqui? Que eu tenho que pensar o que é história como discurso, como construção de sentido, e a história como conhecimento, como fato. Isso, o Chartier, ele traz o tempo todo no texto dele essa tensão. Porque se ele fala que a história foi construída de forma de um discurso, uma narrativa, começo, meio e fim, como é que fica isso? Fazendo um paralelo para a gente, nas literaturas mais antigas, mais clássicas, até ali o realismo, eu tenho o quê? Uma visão cronológica de tempo, né? Uma coisa começa, eu vou até interromper para ver vocês. Aqui. Estou vendo de novo. Então, eu começo com começo da história, menino criança, que vai crescendo, ficando jovem, adulto. Eu vou tendo essa linearidade. Ou então, eu começo a história aqui, depois de um ano, depois outro. Era esse o jeito clássico de contar as histórias. Mas aí, isso foi mudando em algum momento, né? Alguns autores viram isso. Eu podia pegar vários exemplos. Vocês conhecem o livro Torturado? Conhece, Annalise? Olha só que legal. Eu vou compartilhar com vocês. Eu tô lendo. Olha, eu não prometo que eu não vou estragar a leitura, Annalise. Eu vou ler só um pedacinho do começo com a gente aqui. É um livro muito bonito, foi bastante premiado. Vou compartilhar com vocês, a gente vai ver um pedacinho dele aqui. Magui. Não conhece? Então vamos lá. Mas eu vou compartilhar também, daqui a pouquinho, no grupo para vocês lerem um romance bem bonito. Um livro, assim, agora foi publicado em português. Isso mesmo. Do Itamar Vieira Júnior. Aqui é a capa do livro. Ele foi publicado primeiro em Portugal, depois tem a versão brasileira. Aqui, editora Todavia. Aqui. Aqui é o índice dos Eita, pronto. A dedicatória. Aqui, o Itamar coloca como epígrafe um texto do Radu Nassar, né? A terra, o trigo, o pão, a mesa, a família, a terra existe nesse ciclo. Dizia meu pai nos sermões. Amor, trabalho e tempo. Radu Nassar também é um escritor contemporâneo. Eu acho que ele faleceu faz pouco tempo, mas ele é do Sul e tem uma obra bem bonita também. Agora vamos começar com esse capítulo, Fio de Corte. Dá para enxergar aí? Aumenta mais um pouco. Melhor? Alguém pode ler esse trechinho para mim? Esse é o começo do romance. Começa exatamente assim. O primeiro capítulo chama Fio de Corte. Alguém
Posso ler? Quem quer ler o começo? Posso ler se a senhora quiser, professora? Pode. A pessoa se ofereceu. Peraí, Posso- quem? Oh, Ah, perdão, foi desculpa. a Se Ana você Alice, quem quiser, mais? pode ler. Então, leio? A Ana Liz e o Alessandro Jean, perfeito. Um começa e o outro continua. Obrigada, gente. Pode começar, Tudo bem. Ana Liz. Quando retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido, com nódoas escuras e um nó no meio, tinha um pouco mais de 7 anos. Minha irmã, Belonísia, que estava comigo, era mais nova um ano. Pouco antes daquele evento, estávamos no terreiro da casa antiga, brincando com bonecas feitas de espiga de milho, colhidas na semana anterior. Aproveitávamos as palhas que já amarelavam para vestir, feito roupas nos sabugos. Falávamos que as bonecas eram nossas filhas, filhas de Bibiana e Belonísia. Ao percebermos nossa avó se afastar da casa pela lateral do terreiro, nos olhamos em sinal de que o terreno estava livre, para em seguida dizer que era hora de descobrir o que Donana escondia na mala de couro, em meio às roupas surradas, com cheiro de gordura rançosa. Continua? Donana Isso, notava pera que só um pouquinho, né? crescíamos e, curiosas, invadíamos seu quarto para perguntar sobre as conversas que escutávamos e sobre as coisas de que nada sabíamos, como os objetos no interior da sua mala. A todo instante éramos repreendidas por nosso pai ou nossa mãe. Minha avó, em particular, só precisava nos olhar com firmeza para sentirmos a pele arrepiar e arder, como se estivéssemos nos aproximando de uma fogueira. Obrigada, Ana Liz. Você continua, por favor, Alessandro? Deixa eu um pouquinho o texto. Por isso, ao pode vê-la se continuar. afastar em direção ao quintal, olhei para Belonísia. Decidida a revirar suas coisas, não hesitei em caminhar, na ponta dos pés, em direção ao quarto, para abrir a mala de couro envelhecida, com manchas e uma grossa camada de terra acumulada sobre ela. A mala, durante toda a nossa existência até então, estava debaixo da cama. Eu mesma fui para o quintal espiar pela porta e ver vó Donana se arrastando em direção à mata, que ficava depois do pomar e da horta, depois do galinheiro com seus poleiros velhos. Naquele tempo, costumávamos ver nossa avó falar sozinha, pedir coisas estranhas, como que alguém que não víamos se afastasse. Ainda tem mais? Não está aparecendo aqui para mim. Acho que congelou. Professora travou. Professora, travou, professora. Sem som. Tá sem som. Oh, meu... Continua sem som, professora Está sem Raquel. som, professora. Só um minutinho. Me escutam agora? Me escutam agora? Me escutam agora? Sim. Peraí.
Agora escutam? Agora escutam? Agora escutam? Agora escutam? Ai, que bom. Está com eco, professora. Agora é melhor? Melhorou. Bom, vou seguir pelo celular aqui, que o computador tá bravo comigo hoje. Então a gente segue pelo celular de novo. Esse trechinho que a Ana Liz e o Alessandro leram tá contando a história de duas meninas, né? Que foram lá, aprontaram, pegaram lá a mala escondida da avó delas. Eu não sei vocês, mas assim que eu comecei a ler esse livro, para mim ficou. Eu lembrei muito da minha avó, né? A minha avó é de Sergipe, ela é sergipana, e ela sempre teve aquela mala escondida de pertences, que ninguém podia mexer. E aí você vai lendo esse texto, vai trazendo coisas muito. Memórias, né? Muito de infância, a ideia do popular, a ideia do sentimental. Eu não vou seguir um pouquinho mais pra frente com a leitura desse capítulo, porque para não estragar, inclusive, a leitura do Nalívio, não sei onde ela está, mas o fato é que o romance, ele é dividido em 3 grandes partes do romance. Primeiro vai contando lá a história das meninas, depois vai ter uma reviravolta, e a última parte é um... Como é que eu vou fazer para não estragar a leitura do Nalívio? Espera. A última parte do romance é uma reviravolta, um narrador inesperado, né? Porque eu começo a ouvir histórias sob o ponto de vista de um narrador. Depois vai mudar o narrador. Vocês vão ver que vai contar a outra história. E no terceiro narrador, é um narrador inusitado, que o leitor não está esperando. Então, essa quebra de expectativa, ela vai contra essa questão canônica, essa questão positivista do começo, meio e fim, de que uma coisa começa, vai melhorando a outra. E a gente tem discutido isso, tem trocado isso. E aí, pensando na literatura, eu queria compartilhar com vocês, mas eu não vou conseguir compartilhar pelo computador, um trechinho que está na página 18. Então, se vocês puderem abrir o texto do Chartier na página 18, a gente acompanha, só que eu não vou conseguir compartilhar, porque o computador está bravo comigo hoje. Lá na página 18, tem um trechinho que ele fala assim, ó. Deixa eu só localizar aqui também. Ele está falando da instituição histórica, nesse capítulo, e ele fala assim. Vou celular para cá só um pouquinho. Aqui. Em cada final da página 18, o último parágrafo, eu vou ler agora. Em cada momento, a instituição histórica se organiza segundo hierarquias e convenções, que traçam as fronteiras entre os objetos históricos legítimos e os que não são, e, portanto, são excluídos e censurados. É tentador traduzir no léxico da sociologia de Pierre Bourdieu, substituindo o termo escritor por historiador. Essas determinadas regras, essas determinações que regem o campo da produção histórica, e considerar como fundamentais as concorrências nas quais o que está em jogo. E é monopólio de poder dizer que está autorizado a chamar-se historiador ou até mesmo designar quem é historiador e quem tem autoridade para dizer que é historiador. Essa é uma citação do texto do Bourdieu. Vamos entender o que o Chartier está falando aí. Vamos ler de novo esse pedacinho. Em cada momento, abre aspas, instituição histórica se organiza segundo hierarquias e convenções, que traçam fronteiras entre objetos históricos legítimos e que não são. Então, o que ele chama de instituição histórica? Quem tem o poder para contar a história? Quem tem o poder para dizer o que aconteceu de verdade ali? Então, ele fala, olha, quem tem o poder vai escolher algumas coisas que vai ser que isso é história, que isso é um fato histórico, e vai escolher outras coisas que não vão servir para a ideia dele, para o poder dele. No texto do Bourdieu, o poder simbólico, ele fala do escritor, mas o Chartier ele faz uma brincadeira. Se eu trocar o que o Bourdieu fala do escritor, eu posso muito bem falar do historiador. Por quê? Porque ele fala que tem um monopólio de poder. Nesse texto do Bourdieu, ele fala de campo e de poder. Quem tem poder para isso? Por exemplo, na sala de aula do Emerson, quem tem mais poder na sala de aula para decidir quem vai dar, o que ele vai dar? Ele ou os alunos? Os alunos podem ter Professor. Professor.
o professor. Então, naquele ambiente, o professor tem mais poder. O Emerson consegue falar, não, hoje é substantivo e não tem negociação. Vou ter que aprender substantivo. Os alunos podem falar, professor, vamos trabalhar outro ponto, vamos ver outra coisa. Ele pode ou não atender os alunos, mas ainda assim, ele quem decide, ele tem poder. E o que o Chartier está falando aí, ó, assim como o Bourdieu disse que em alguns campos, algumas áreas, tem poder diferente, não é a mesma coisa. Então, se o Jeffter falar assim, olha, essa obra literária é fantástica, pode ser incrível a obra, mas se um crítico literário, por exemplo, a Marisa Lajolo, falar que a obra é fantástica, o peso é diferente, né? Vamos falar, o Jeffter é professor, ok, mas é a Marisa Lajolo que está falando. Então, isso não se discute. Vocês falaram das obras canônicas. Quem pode falar? Então, se o Bourdieu fala de escritor, que alguns escritores têm mais poder do outro, o Chartier fala, olha, na história é a mesma coisa. Quem deu poder para os caras contarem a história? Sabe? Eu tô aqui em Roraima. Tem uma história aqui em Roraima, né? Tem um monumento, lugar inteiro, bem no centro da cidade. Tem uma série de questões. E aí, conversando com meus alunos de educação do campo, 80% deles são indígenas. Quando eles contam a história pelo lado deles, a história é outra. Mas o que acontece? Eles não tiveram poder até então de poder falar pela própria história. Então, é um outro ponto de vista. E se eu pegar a história de Roraima pelo ponto de vista dos garimpeiros, é um ponto de vista. Se eu pegar a história pelo ponto de vista do exército, é outro ponto de vista. Se eu pegar dos indígenas daqui, é um outro ponto de vista. São 3 histórias diferentes. Mas quem tem mais poder para contar essa história? É isso que ele está discutindo aqui. Tô falando, tá difícil, gente? A Isabel não estava conseguindo entender o texto. Tá melhor, Isabel? Tá melhor? Melhor, professora. Agora tá, o trem tá dando para entender. Ótimo, então vamos trabalhar assim. Mas eu aprendi alguma coisa, professora. É assim, eu achei difícil, né? Mas. Não, tudo bem, é importante vocês finalizarem. Não, não. Conforme vocês forem lendo os textos, vão se acostumando mais com a linguagem, vão ter outro tipo de autores, que são mais tranquilos, outros mais difíceis. E vai fazer vocês pensar. Por incrível que pareça, professora, a senhora está lendo exatamente os pedacinhos que eu grifei, né? Está coincidindo. Tá vendo? Está coincidindo aqui. Estamos em sintonia. Uhum. Agora, isso também faz a gente pensar que quando vocês forem escrever a dissertação de mestrado de vocês vão ter cuidado com a linguagem de vocês, né? Ou, claro, vai estar na norma padrão da língua, vai estar certinho, não vai ter erro de concordância. Mas como vocês podem escrever a dissertação de vocês para que ela seja acessível para o maior número de pessoas? Os colegas da escola que trabalham com vocês conseguirem ler e aplicar alguma coisa, e ter, sabe? Isso é uma luzinha que acende para gente quando vou escrever um artigo, um texto acadêmico. Ele precisa ser difícil? Ou ele tem que ser popular? Todo mundo tem que conseguir ler. O professor Antônio Cândido falava que o texto tem que ser democrático. Quem falou aí já? Principalmente se o trabalho for voltado para a utilização em sala de aula, né? Por exemplo, se saírem sequências didáticas aqui da nossa turma, né? A gente tem que levar em consideração que esses trabalhos podem servir como base, como exemplo para outros colegas trabalharem em sala de aula. Perfeito, Jeffter. Isso tem que se levar. E além da sequência didática, até a discussão teórica é importante que seja de linguagem acessível, para que esses mesmos colegas consigam ler, entender e mudar a prática, de repente, da sala de aula. Achar caminhos, sabe? É só um parênteses para vocês já começarem a pensar na dissertação, no projeto, na postura de vocês como mestrandos aí para frente. É claro, isso é uma opinião minha, né? Tem orientadores, tem professores que pensam diferente, e tá tudo bem. Mas eu acho importante levar em consideração isso, que o maior número possível de pessoas tem acesso ao texto. Eu acho que isso é importante. Bora seguir. E quando eu penso na história e na memória, o Chartier ele vai falando um pouquinho mais para frente. Nessa tensão de história e memória, o que foi narrado e o que foi contado. Como é que vocês diferenciam para mim a palavra história da palavra memória? Me ajudem. História com H ou com E, professora? Olha só, o Alessandro já teve uma outra diferenciação que eu não trouxe aqui. História com H. Vamos começar pela sua, Alessandro. História com H e história com E. Essa diferenciação que foi feita,
Assim, formalmente, não existe na língua portuguesa, sempre história com H. Mas por que ele trouxe isso? Porque no inglês tem isso. A gente tem as duas palavras, com H e sem H. Quer dizer, explica pra gente, Alessandra, essas histórias primeiro com H e sem H, e a gente explica depois a outra. Quando eu desenvolvo as minhas pesquisas, professora, eu sou da área da narrativa oral, né? Então eu faço essa coleta de dados. Primeiro, eu iniciei um trabalho lá em Moju, fazendo uma coleta de dados, no qual os moradores afirmavam que a cidade ela foi fundada a partir da batalha entre duas enormes cobras de tamanhos colossais, em que, inclusive, o tamanho do rio que corta a cidade foi devido a uma cobra descer por esse rio. Então, a forma do rio foi formado por ela. Então, existia aí um momento em que a gente usava a história com E, né, por algo quando se tratava da imaginação do meu narrador, e a gente usava a história com H, quando tinha uma relação histórica considerada como verdadeira, digamos assim, né? Não que o relato dele não possa ser verdadeiro, porque quando a gente trabalha com narrativa, a gente tem que aprender a respeitar a oralidade, a respeitar a cultura, e a respeitar a identidade dos povos, né, das pessoas. É muito importante, porque muitas pessoas, quando narram, elas afirmam com muita veracidade, aquilo aconteceu porque eu vi, né? Ninguém me contou, eu vi. Então, a gente tem que dar credibilidade à pessoa, né? Então, foi por isso que eu lhe perguntei, porque a gente, quando trabalha com narrativa oral, a gente acaba exercendo essa diferenciação entre um fato histórico verdadeiro e algo mais imagético, algo mais imaginado, né? Perfeito, Alessandro. A sua observação vai cair certinho na discussão agora. Por quê? Porque é isso. O Alessandro está considerando uma história, entre aspas, real, com H, comprovada, científica, em contrapartida com uma história imaginada, popular. É isso, Alessandro? Isso, professora. E o Chartier está falando exatamente assim, ele está propondo uma outra ideia ainda de história. Chartier fala, tá, mas quem garante que a história com H, essa dos livros históricos, científica, não é tão criada quanto essa história que o Alessandro está falando da comunidade? O que dá mais veracidade para ela? O fato de ser pesquisada, de ter alguns fatos históricos, datas. Mas se o Alessandro pegar alguns relatos da pesquisa dele, provavelmente ele vai encontrar datas também, vai encontrar personagens, vai encontrar espaços. O que dá mais credibilidade para essa história histórica, que o Alessandro chama com história com H, da história contada, que ele chama sem H. O Chartier ele faz um paralelo entre história e memória, e diz que a história é a construção de memórias escolhidas para construir. Dá para entender o que eu estou falando, gente? Faz sentido? Sim, professora. A gente está falando de duas coisas diferentes. O Alessandro, quando está falando de história com H e história com E, ele está diferenciando a história científica, seria dos livros didáticos, dos livros acadêmicos, da história oral, por exemplo. O Chartier está falando uma outra coisa. Ele está falando que mesmo a história científica, ela leva em consideração pontos de vista, e que ela deve ser relativizada, assim como a história oral é relativizada quando a gente lê. Quando a minha sogra conta uma história de lobisomem, como o Alessandro falou, a gente jura que ela foi pegada com um lobisomem. Ela conta que todo mundo foi com medo, inclusive eu. Ela conta a história e a gente acredita que é verdade. O que o Chartier fala é o seguinte: por que quando a gente lê um historiador, a gente fala, não, é isso mesmo? Ou quando a gente vê um professor falando, a gente não nem pensa a respeito, a gente fala, ele tá certo. Ou um pastor, um líder religioso, um líder popular, se a gente gosta daquele cara, o que ele fala é verdade. Por que a gente não questiona isso? Faz sentido? E se pensar... Por causa da voz de autoridade. Mas aí, professora, eu queria só questionar uma coisa. Vai lá, Annalise. É um questionamento. Assim, porque a gente estuda história na escola do ponto de vista da classe dominante, não é? Então, o que é imposto é que a gente questiona muito, assim, e se a história fosse escrita por outros focos narrativos, né, por outras pessoas que vivenciaram, a própria história do Brasil, se tivesse sido escrito pelos negros ou pelos indígenas, não é? Então, a gente tem que ter também, desenvolver essa criticidade no sentido, a gente precisa questionar, mesmo sendo vozes de autoridade, mesmo sendo escrita
por voz de autoridade, mas a gente precisa ter esses questionamentos, né? Independente se é o pastor ou se é o professor. Eu sempre coloco isso na sala para os meus alunos, né? Então, só porque eu for o professor que disse, a gente precisa acreditar que seja verdade absoluta. Existe verdade absoluta, inclusive aqui fala sobre isso, né? Existe verdade absoluta, né? Não, a gente precisa questionar, desenvolver essa questão da criticidade em nossos alunos e nós mesmos, né? Tá sempre com aqueles pontos de interrogação. Eu creio que sim. Aí eu queria fazer só mais uma observação com relação, porque ele também fala um pouquinho da literatura, e eu me senti muito dentro do texto, porque eu escrevo, e aí, quando o livro vai para a editora, então tem outras mãos ali trabalhando, né? Eu acho incrível quando ele diz, e aí eu me senti aí, porque nenhuma escrita ela é individual, ela é sempre coletiva, né? A partir do momento que você publica, o processo de publicação, seja qual for a modalidade, sempre é coletivo, já que não separa a materialidade do texto da textualidade do livro, né? Então, tá sempre a publicação é sempre um processo de construção de muitas mãos. E aí eu fiz um link, eu não sei se eu fui coerente ou não. Eu comecei a assistir ontem a série da Rainha Charlotte. Aí, bem no início, eu estava lendo também o texto, aí eu me lembrei, porque ele fala da literatura também. Começa assim: querido e gentil leitor, esta é a história da Rainha Charlotte de Bridgerton. Não é uma aula de história, é ficção inspirada em fatos. Todas as liberdades tomadas pela autora são bastante intencionais. Então, a gente vê muito isso também, que nas séries históricas, nos filmes históricos, né, tem a história ali, mas também tem essa liberdade do autor de incrementar, de enfeitar. E aí eu ainda fui pesquisar sobre a Rainha Charlotte, sobre o Jorge III, e fazendo também esses links com a leitura do Chartier, né, pegando essas coisas, e é isso mesmo. Então, é uma história contada, a história que nós aprendemos na escola é essa história contada do ponto de vista do poder dominante, e a gente tem que procurar, inclusive tem um livro muito interessante, que são As Veias Perdidas da América, eu acho que vocês devem conhecer, que é um outro ponto de vista da história da América. Perfeito, Naís. Perfeito comentário. E o que você descobriu na pesquisa sobre a Rainha Charlotte e o Rei Jorge? Ele era louco, né? Porque quando eu comecei a assistir o filme, eu vi ele não quis ir para a lua de mel, e ele tinha um problema de relação com as pessoas, né? Aí eles tiveram 15 filhos, e ela era uma rainha bem atuante, né? A rainha casamenteira. Aí fui lendo outras coisas também sobre o próprio George, né? Que ele inclusive, ele foi mesmo diagnosticado como louco, né? Agora, olha que aí seu comentário, Annalise, e eu nem preciso estar aqui falando, olha, tá certo isso, chancelando, mas é isso, a gente tem que questionar as vias, e na literatura isso está muito na moda agora, nas séries também, e é muito legal você considerar a história como um ponto de vista, né? Então, a autora, ela tem liberdade de fazer, olha, tem história da Inglaterra canônica, fala isso. Eu vou contar uma história que vocês não conhecem, da corte, da coroa. Eu vou contar pedaços que interessam. E pensando em quem? No leitor de hoje, no telespectador de hoje da série. O que interessa para o telespectador de hoje? O que interessa para o leitor de hoje? Que recortes, que foco, que cenas eles vão fazer para chamar atenção, para fazer sucesso? Então, e quem garante que o historiador que contou a história naquela época não fez a mesma coisa? Não pensou no leitor, no público, né? Nazaré, você levantou a mão, vou dar uma para você, depois eu continuo. Rapidinho. Assim, a gente está vivendo um tempo em que a gente precisa ter muito cuidado, né, com as nossas leituras, com o que a gente lê, se a gente acredita, com o que a gente compartilha. Não é? Então, assim, a gente precisa ter, porque olha só o que nós temos vivido nos últimos 4 anos com a questão política do país. Aí a gente, com tantos fake news, né, e tanta coisa, então a gente precisa ter esse olhar, principalmente agora que a produção, não sei se seria de conhecimento ou de notícias, é enorme, né, a gente vive um bombardeio de histórias, e a gente precisa despertar mais ainda esse olhar crítico. Perfeito, fazer uma seleção. Alguém comentou no começo da aula, não lembro exatamente quem foi,
que o Chartier ele acaba o texto falando dessa era digital, né? O próximo texto que a gente vai ler um trechinho dele, não inteiro, é do Pierre Levy, da Cybercultura. E é muito isso que a Mary está falando. Se antes tinha uma seleção maior, o conhecimento era só por trás do impresso, hoje é muito rápido, o digital é muito ali. E aí, para a literatura, tem as fanfics também que estão lá circulando. Isso, para o bem e para o mal, é uma coisa enorme que não tem como desfazer. Mas para compartilhar, para poder escolher, para avaliar, para decidir o que é verdade do que não é verdade, tem que ter um filtrozinho. Você tem razão, Annalise. Nazaré? Esqueci de você, não. Olá, boa noite, professora, boa noite, colegas. Só para complementar, né, a fala da colega Annalise, que eu concordo plenamente com ela, quando ela diz respeito à palavra história, né? História com H, história com E, e eu sempre tentei repassar isso para os meus alunos, né? Quando eu conto algo, eles já ficam assim, professora, essa história é com H ou é com E? E a professora Annalise, aí a colega, ela colocou muito bem com relação que eu iria falar a respeito das fake news, né? Então, nós vivemos aí um tempo de muitas fake news e, às vezes, surgiu muitas notícias, meus alunos me questionavam, professora, essa história aí é com H ou é com E? Né? Então, às vezes, surge história que nós devemos ir a fundo, saber se realmente aquela história ela é verídica ou não, né? Se é uma história com H ou se é uma história com E. Então, é bem interessante esse ponto aí. Eu estou gostando dessas discussões. É isso, Nazaré. E quando eles perguntam é história com H e com E, eles estão perguntando, eu posso confiar no que estão dizendo? Exatamente, né? É exatamente isso. Até porque na escola nós sabemos que, principalmente as crianças, né? Tudo que o professor conta, para ele aquilo ali é verdadeiro, né? Ele chega em casa, o pai e a mãe podem dizer o contrário, mas ele, não, mas a minha professora, o meu professor falou isso, então ele internaliza aquilo ali e ele acredita, né? A gente tem um papel muito grande mesmo, uma força grande na educação, principalmente para os pequenos, você tem razão. É isso. E aí, a Annalise leu um pedacinho também, lê de novo aquele trechinho que você leu, Annalise, falando da literalidade do suporte. E fala onde está, por favor. Tá fácil aí? Tá desligado, Annalise. Desculpa, gente. Porque eu falei sobre o processo de publicação. Isso. O processo de publicação, seja qual... Eu não me lembro a página, eu fui só pegando os recortes. Seja qual for a modalidade, sempre é coletivo, já que não separa a materialidade do texto da textualidade do livro. Perfeito. Vou aproveitar o exemplo da Annalise aqui e vou abrir um outro parênteses. Eu vou comentar seu trechinho que você colocou, que eu acho que é perfeito, mas lembra na aula passada, gente, quando eu pedi um caderninho para vocês, das leituras, da disciplina? Eu não expliquei direito como eu gostaria de ter explicado. Por quê? Se a gente vai só anotando o que pensa, vai acontecer isso que vai acontecer com a Annalise. O comentário é perfeito, cabe certinho, sabe onde está. Mas, assim, para além da página, o que eu recomendo para vocês? Começou a ler um texto, coloca lá em cima como fosse a referência, sabe? Nome do autor, ponto, o nome da obra, edição, é referência completinha. Por quê? Porque, às vezes, você não vai ter o texto perto de você, vai ter na biblioteca, e quando você precisar citar, tá fácil. É uma bronca para Annalise? Não, não é uma bronca para Annalise. É só para dar um start, coloca o trechinho lá, abre aspas, escreve o texto, fecha aspas, o que ela pensou? Coloca fora da aspas para ela saber diferenciar o que o autor disse da ideia dela. Faz uma diferenciação, sabe? Marca a página. Por quê? Quando ela for escrever na dissertação dela, ela não vai precisar ler esse texto de novo, procurar o texto em PDF que a professora mandou. Está no caderninho dela. E aí ela vai poder digitar as citações, facilita a escrita, sabe? Um processo de escrita que eu desenvolvi desde a iniciação científica na graduação é esse. Eu vou escrevendo, tal, colocando minhas citações todinhas. Quando eu comecei a escrever um texto, eu acho a página do Word em branco muito deprimente, sabe? Angustiante. Então, o que eu faço? Eu digito logo as citações que eu quero falar. Porque aí eu já ganhei umas 3 páginas de texto, tô vendo o texto crescendo, eu não fico angustiada.
e depois eu vou costurando. Mas eu só consigo fazer isso porque eu sei de onde tira a citação, a página, o autor, o ano. Fica só uma dica. A Joana falou que sempre faz o fichamento dos textos, isso me ajuda. Mas é claro que isso é uma dica, né? Cada um tem processo de escrita, cada um vai ver como escreve melhor. Essa é a minha experiência. Mas o que a Annalise estava falando é que o texto, ele tem muitas mãos, né? Gente, prometo que eu tô caminhando pro final da aula, viu? São 5h35 aqui, 6h35 aí vocês estão indo pra aula. Eu vou só encerrar um pouquinho e a gente continua depois, tá? Mas o texto, ele é produzido por muitas mãos mesmo. Do autor, do revisor, do editor. E, para além disso, quando ele chega no leitor, ele tem um caminho muito próprio. A gente não tem como garantir o que o leitor vai achar, né? E pensando nisso, nessa questão da história e memória, da literatura e memória, eu queria caminhar para o final da aula com umas perguntas para vocês. Vocês já ouviram falar de processo de criação na literatura? Já ouviram falar de biblioteca de escritores, crítica genética, epistolografia? Sabem que são essas áreas na literatura? Que cada um estuda? Ouviram falar de alguma? Me contem. Alguns termos aí são novidades, né, para mim. Principalmente esse último aí que você falou. Né, mas alguns sim, alguns eu já vi. Eu tenho os franceses, né, os teóricos franceses, eles têm uma experiência muito grande nessa questão da história. Né? Eu tenho 3 livros, eu sou formado em letras, língua portuguesa, mas sempre eu tenho uma amante, que é a história. Né? Eu tenho o livro do Foucault, que é a Arqueologia do Saber, e um que eu ganhei de um colega que é do Jacques Legoff, que também, assim como o Chartier, é historiador, né? Trabalha nessa questão da história, né? Memória e história. Né? E só adiantando, professora, o que eu quero, né? Na verdade, a minha linha de pesquisa é justamente a questão da memória, né? Eu tenho um livro da Marilis Tupiaçu, que não sei se alguém conhece, ela é de Santa Isabel do Pará, Marilis Tupiaçu, Imagens que Passassem pela Retina, uma história memorialística, um romance memorialístico dela. E é nesse sentido que eu quero focar as minhas pesquisas e a leitura, porque ele é do PNLD e está aqui na biblioteca da minha escola. E o que você quer trabalhar sobre memória com esse romance? Me explica, Emerson. Bom, nós já começamos efetivamente a leitura dele, identificar a questão da memória pessoal, no sentido da construção de uma memória coletiva. Né? Como que nós estamos trabalhando o conto psicológico da Clarice Lispector agora no 9º ano, e eu achei interessante trazer o livro da Marilis para a sala de aula, mostrar para os alunos do 9º ano, né, essa reconstrução e construção de uma memória pessoal, no sentido de construir também uma memória coletiva de uma comunidade, né, de uma determinada comunidade. Basicamente, é mais ou menos isso, professor. Eu ainda vou organizar melhor os meus pensamentos. Não, mas tá ótima a ideia. E aí, o que a gente está pensando? Por quê? Justamente, pensando que se eu conheço literatura e memória, eu tenho vários caminhos para seguir. Um deles é o que ele está falando, pegar a memória individual por coletiva. Mas eu posso pensar, por exemplo, qual foi o processo de criação da autora. Tá, é a memória dela, mas como ela escreveu? Ela sentou, pensou e escreveu? Tem algum registro que mostra isso? Ela usou algum documento? Ela usou algumas cartas? E quando eu vou estudar as cartas, correspondência, eu faço isso da epistolografia, que foi essa palavra difícil que eu falei no final. Um escritor, alguém está falando? É o Jonatas, tá. Ele você estuda a correspondência, os e-mails, por exemplo, a Annalise manda o livro para a editora. Ela troca e-mails com a editora. Daqui uns 20, talvez menos anos, quando for estudar a obra da Annalise, vão falar, mas como é que foram os e-mails dela, né? O que ela falava? O que a editora mandou para mudar que ela não mudou? Fez alguma sugestão? Nas ilustrações, tem ilustração no livro dela? O que foi? Então, quando eu estudo essa correspondência, eu faço a epistolografia. Para quê? É um dos caminhos, para além da ver a memória, ver o processo de criação da obra. Como é que nasceu essa obra? Esse romance eu não conheço ainda, Emerson.
Depois põe no grupo o nome para a gente dar uma olhada, para saber mais. Como é que eu conheço essa criação da obra? A autora sentou e escreveu ou não? Eu posso fazer um estudo da biblioteca de escritores. Como que ela lê? O que tem na biblioteca dela? Ela se baseou em quem? Quais são os autores de referência dela? E atenção aí que eu não estou falando de influência. É uma relação para além de influenciador e influenciado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tudo que a gente lê acaba te carrega junto um pouco, né? E constrói uma outra coisa. Eu também estou falando do processo de criação, né? E da crítica genética. Já ouviram falar de crítica genética em literatura? O meu orientador do mestrado trabalhava com crítica genética e ele contou rindo uma vez que recebeu um convite de genética de medicina porque trabalha com crítica genética. Ele riu, porque trabalha com literatura. O que faz a crítica genética? Ela vê justamente os manuscritos, né? Quando o texto é produzido, a literatura à margem, a letra, o rascunho, as versões. Se eu for trabalhar crítica genética hoje, vou trabalhar das versões, a análise for da editora. O texto, ele vai, ele volta, as adaptações, qual é a gênese do texto? Então, são só coisas para a gente pensar, porque literatura é muito mais do que texto e significado, né? Legal. Analisa. Meu primeiro livro, eu tenho ele todinho manuscrito. Olha que beleza. Tá ainda guardado. Ele foi publicado em 2008. Guarde ele, analise, porque com a era digital a gente está perdendo muita coisa. Interessante isso. Porque aí, daqui a pouco, sei lá, daqui a 20, 30 anos, seus alunos vão falar, mas como é que a Analise escreveu? Tá, ela riscou, e aí vão pegar os livros da Analise, se estiver lá disponível. Ela estava lendo o que nessa época? Ela escrevia alguma coisa em volta do livro? Você escreve em volta do livro? Deixa algum registro que você pensa. Se eles acharem esses caderninhos que eu estou mandando vocês fazerem, é o máximo. Já pensou? Daqui a 30 anos, acho um caderno da Analise com as anotações de aula, com pensamentos, com rascunho de um próximo romance, livro de poesias. Bom, eu vou encerrar essa aula aqui agora, porque eu combinei com vocês que a gente ia acabar a aula 5h45, são 5h42, e na próxima aula eu vou retomar desses pontos com vocês de literatura, falando um pouquinho de cada uma dessas áreas, e a gente vai comentar um trecho do livro do Pierre Levy, Cybercultura. Beleza? Eu vou colocar no grupo o trecho certinho, não é para ler o livro inteiro, se matar no final de semana, e a gente conversa na próxima aula. Dúvidas, gente? Perguntas? Comentários? Ok, professora, eu vou ficar aguardando lá o trecho, né? Para ler dessa. Eu me perdi, na verdade, com o livro do Chartier. Não li, mas vou ler. Combinado. Muito obrigada. Obrigada, Annalise. E eu vou tentar sempre ser pontual com o tempo, tá? Começar a aula certinho e acabar ela certinho para não prejudicar vocês. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite, colegas. Tchau, professora. Boa noite, colegas. Gostei muito, viu? Gostei muito da aula. Boa noite, boa noite.